Olá pessoal, no vídeo de hoje irei trazer o iceberg das pessoas misteriosas brasileiras. Neste iceberg falarei de personalidades bem intrigantes aqui no Brasil, sejam elas históricas ou até mesmo atuais, que ficaram mais conhecidas na internet. Antes de começar o vídeo, quero dar os créditos ao canal Semideus, por ter feito esse iceberg e ter me dado também a permissão para trazê-lo aqui para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Lázaro Barbosa ficou nacionalmente conhecido por uma série de crimes brutais que culminaram em uma intensa caçada policial no ano de 2021. Seu histórico criminoso começou em 2007, quando foi preso por duplo homicídio na Bahia, mas logo fugiu da prisão, algo que se repetiria diversas vezes nos anos seguintes. Após ser beneficiado com o regime semiaberto em 2016, voltou a escapar e em 2018 foi recapturado em Goiás, mas fugiu novamente. Em 9 de junho de 2021, deu início a uma onda de violência ao invadir uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, onde assassinou Cláudio Vidal e seus 2 filhos, sequestrando a esposa Cleonice Marques, cujo corpo foi encontrado dias depois. Durante os 20 dias seguintes, Lázaro seguiu foragido, cometendo diversos crimes como invasões de domicílio, sequestros, estupros, tiroteios e mantendo reféns, o que mobilizou uma força-tarefa com cerca de 270 agentes, helicópteros, drones e cães farejadores. Sua habilidade de adaptar-se ao ambiente e de escapar da polícia alimentou lendas populares, com muitos dizendo que ele usava bruxaria para se esconder e até ficava invisível. A caçada chegou ao fim em 28 de junho de 2021, quando foi localizado em Águas Lindas de Goiás e morreu após uma troca de tiros com os policiais. Bem, muito do que eu vou falar agora sobre essa pessoa é rumor, mas vamos lá. Carlinhos, nascido em Araçatuba, São Paulo, é um personagem infame da internet brasileira, conhecido por sua série de vídeos e postagens extremamente explícitas e perturbadoras. Vagabunda, Dalva, chupadora de cavalos, hein, Dalva? Dalva, você é chupadora de cavalos, a Dalva é chupadora de homens, Dalva, você é... Ele produziu conteúdos envolvendo fetiches extremos, que se destacava entre eles a sua obsessão por cavalos. Esses conteúdos eram sempre narrados com obsessiva repetição e gestos caricatos. Os vídeos, inicialmente ignorados, passaram a circular em chans, fóruns underground e grupos fechados no Discord e Telegram, especialmente entre 2016 e 2020, quando Carlinhos ganhou status cult por seu comportamento errático e por possuir uma dicção bem comum, supostamente herdada de sua experiência como locutor de rádio regional antes da morte de sua esposa, Marli, em 2003. Acredita-se que a sua condição mental atual tenha se intensificado após esse luto, alimentando teorias sobre traumas e possíveis abusos não confirmados. A vida de Carlinhos é cercada por mistério, não há confirmação de sua ocupação atual, paradeiro ou se até está vivo. Acredita-se que após seus vídeos viralizarem entre 2019 e 2020, familiares descobriram seu conteúdo e o obrigaram ao isolamento. Yutaka Maeno é uma figura excêntrica da internet brasileira que ganhou notoriedade por seus vídeos de conteúdo bem incomum e frequentemente desconexo, nos quais aparenta estar sob influência de substâncias psicoativas, embora isso nunca tenha sido comprovado. Seus vídeos são marcados por falas confusas, gestos exagerados e tentativas de transmitir ensinamentos espirituais ou filosóficos, geralmente de difícil compreensão. Vou tentar fazer de novo, né? Agora, nesses trajes, né, quem vai desconfiar que eu possuo uma torneira de soco inglês e um furador de coco? Agora, se eu tivesse vestido, como se eu tivesse indo para um baile funk, como vestido como um metalheiro, e que vocês conseguem reparar a essência que eu estou tentando passar? Eu não estou tentando introduzir as pessoas a usarem armas brancas. Eu estou tentando tirar as armas brancas da pessoa.
Há quem especule que ele faça uso de LSD, mas trata-se apenas de uma teoria sem confirmação. Entre poucos dados públicos sobre a sua vida pessoal, sabe-se que o Taka viveu no Japão por cerca de 10 anos com familiares, pratica karatê há mais de 15 anos e chegou a trabalhar como instrutor da arte marcial. Também há indícios de que teve casamento e filhos, mas abandonou a família com quem teria perdido o contato. A trajetória de Otaka na internet começou com vídeos de artes marciais e controle emocional, como seu primeiro vídeo publicado intitulado de autocontrole em 5 segundos. No entanto, provavelmente ao perceber a baixa repercussão, passou a adotar um estilo mais performático e caótico, o que atraiu atenção pontual e lhe garantiu uma breve popularidade. Oh, você tem uma moedinha pra mim? Obrigado. Sabe, moço, como você me deu o que comer e como me deu o que beber, eu vou lhe ensinar a arte marcial do mendigo. Dinheiro? Prepare-se para ser devorado pela fome de 1000 mendigos. Obrigado. No entanto, a sua fama foi curta e ele é considerado como uma figura meme da internet, cuja linha entre o personagem e a condição mental real permanece indefinida. Ministério Etron é o nome auto-atribuído à organização liderada por Luzimar Augustinho da Silva, de 53 anos, também conhecida como a Menina Etron. Ela tornou-se conhecida por vídeos virais em que profere discursos agressivos e desconexos, muitas vezes acusando pessoas de serem criminosas ou saimonistas. Algumas atitudes, como mexer no celular perto dela, olhar para ela ou sentar atrás dela numa fileira de cadeiras, já são suficientes para você ser denunciado como um saimonista e criminoso. Uma pessoa aqui do aeroporto que está fazendo isso aqui, ó, Brasil. A pessoa senta nessa fila de cadeira onde eu sento e aí, igual eu vi a Jojo Todinha ali na internet, ele balançou isso aqui, ó. Eu detesto esse crime grave, essa psicopatia, Brasil. Isso é inaceitável. Inaceitável, Brasil. Gente, eu tô em choque, a menina. Ladra, criminosa, assassinas brasileiras que trabalham pra celebridade. Eu não fiz nada! Ladra é você, criminosa. Eu não fiz assassinas nada. brasileiras. Profissional do mal, treinado pela Vitória, treinada pela Eliana pra matar os paulistanos. Criminosa. Que, velho? Natural de Montes Claros de Goiás, Luzimar fugiu em 2007 de um hospital psiquiátrico em Goiânia e desde então acumulou ao menos 4 processos judiciais por racismo, ameaça, difamação e stalking. Luzimar alega ter fundado a sua igreja, cujo nome é a palavra morte escrita ao contrário, com o objetivo de combater uma suposta seita saimonista. Não se sabe bem o que seria um saimonista, mas acredita-se que foi algum homem de nome Simon que fez algum mal a ela antes dela ficar no estado mental que se encontra. Antes de ficar incapaz mentalmente, ela possui um blog chamado de Blog Neutro, onde ela escreveu mais de 7.000 publicações entre 2008 e 2017. As publicações foram ficando cada vez mais desconexas com o passar do tempo, mas o aparente sofrimento mental de Luzimar já aparecia nos primeiros textos. Atualmente ela mantém seu canal no YouTube, onde denuncia crimes graves diariamente, e às vezes ajuda na busca de animais. Hoje é dia 18 de junho de 2025, hoje é quarta-feira. Paga-se recompensa de R$1.000 para quem encontrar esta gatinha ou esta gata. Ela é castrada, toma medicação controlada diariamente e há uma criança que precisa dessa gatinha.
Suzane e Bruna Muratori são mãe e filha e ficaram conhecidas há algum tempo atrás por residirem em uma unidade do McDonald's no Leblon, bairro do Rio de Janeiro. A rotina das duas era aguardar a abertura do McDonald's às 10 horas, para passar o dia inteiro no interior do restaurante, até o horário de fechamento, às 5 da madrugada, quando se abrigavam na calçada da mesma rua. Isso se deu por quase 7 meses. Elas chegavam com 5 malas grandes e em bom estado, sempre com roupas limpas, e se acomodavam em uma das mesas e ali passavam um dia consumindo. Em algumas poucas vezes que a imprensa conseguiu entrevistá-las, Bruna contou que elas eram de Porto Alegre e que moravam na capital fluminense havia 8 anos. Disse que não tinha feito faculdade, mas que era professora de inglês particular. Moradores do entorno do McDonald's, que abrigava a dupla, disseram que a fama de mãe e filha era de ter dado calote em 2 imóveis ali na região. Elas alugavam, não pagavam e eram despejadas em seguida. Numa notícia mais recente, as duas aparentemente tinham conseguido um apartamento para alugar, porém, após a falta de pagamento, foram novamente despejadas. Daniel Fraga foi um dos primeiros criadores de conteúdo no Brasil a promulgar ideias libertárias e defender o uso do Bitcoin, principalmente em seu canal no YouTube, em meados de 2010. Ele ganhou notoriedade ao criticar duramente figuras públicas e instituições. Nesse mesmo ano, ele publicou um dos primeiros vídeos no país sobre o Bitcoin, intitulado Bitcoin é melhor que dólar, onde revelou que investia seus recursos nessa criptomoeda, supostamente tendo vendido parte de seus bens, como carro e apartamento, para focar no ativo. Inicialmente, ele apenas gravava vídeos criticando a infraestrutura da cidade onde morava, que era São Paulo, sem aparecer nas imagens. Entre 2012 e 2017, Daniel passou por embates judiciais. Foi multado em cerca de R$40 mil por críticas a autoridades. Teve contas bancárias bloqueadas e viveu medidas restritivas. Inclusive, fez um vídeo do momento onde recebia uma intimação pela Polícia Civil. Engraçado, né? Quer prestar um concurso para ser policial e não quer ser identificado. Por que você não se identifica também? Você não tá vendo a identificação aqui? Ué, fala aí, fala bem alto para todo mundo saber. Acredita-se que ele desapareceu das redes no ano de 2017, para evitar novas ações judiciais e proteção aos seus ativos, que estariam majoritariamente em Bitcoin. Em 2025, investigações informais indicaram que ele estava morando na região de Ribeirão Preto, entre 2020 e 2021. Porém, sua localização atual é incerta. Não há confirmação de que tenha ficado milionário, apesar disso ser bastante provável com a alta do Bitcoin. O assassino do MC da Leste nunca foi identificado, o que explica sua inclusão aqui. Em 6 de julho de 2013, durante um show gratuito no CDHU San Martín, em Campinas, em São Paulo, Da Leste foi baleado no palco diante de centenas de pessoas. O primeiro disparo passou por seu ombro e o segundo não foi localizado, e o terceiro atingiu seu abdômen. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Paulínia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após a meia-noite do dia 7. Toda a cena foi gravada por fãs e logo viralizou na internet, o que aumentou a pressão sobre as autoridades para encontrar o responsável. As investigações apontaram que o atirador estava a cerca de 30 a 40 metros do palco, provavelmente usando luvas e agindo com precisão, indicando certa experiência ou treinamento. Uma testemunha relatou a fuga de um suspeito em um Gol vermelho. Mesmo com a coleta de vídeos amadores, perícia técnica e reconstituições, o caso nunca foi solucionado. Algumas teorias apontam para vingança ou até desentendimentos com equipes de segurança, o que explicaria a precisão dos disparos e a perícia que o assassino teve para sair do local e até para atingir Da Leste. Antônio Conselheiro nasceu em Antônio Vicente Mendes Maciel, em 1830, que fica no Ceará. É uma das figuras mais enigmáticas da história brasileira. Após uma juventude marcada por tragédias pessoais e insucessos profissionais, junto com o dia que pegou sua esposa o traindo com outro homem,
Antônio abandonou a vida comum e passou a peregrinar pelo sertão nordestino, como uma espécie de pregador místico. Vestido com trajes simples e falando com fervor religioso, ele atraía multidões com promessas de justiça divina e cura espiritual. Para muitos naquela época, Antônio era um profeta e para outros apenas um lunático. Seus discursos e ações geraram rumores de santidade e loucura, aumentando ainda mais o mistério sobre a sua verdadeira motivação. Em 1893, fundou o Arraial de Canudos, na Bahia, onde criou uma comunidade baseada em princípios religiosos e coletivistas, desafiando a ordem republicana recém-instaurada no Brasil. Isso levou a 4 expedições militares contra ele, culminando na destruição total de Canudos, em 1897. Antônio, conselheiro, morreu pouco antes do massacre final de Canudos, supostamente por doença, agravada também pelas condições que Canudos estava durante as invasões militares. Em 19 de abril de 1972, o corpo de uma mulher foi encontrado sem vida às margens da rodovia Marechal Rondon, em Itu, próximo à fazenda Pedra Azul. Loira, alta, jovem e com aparência cuidada, ela causou espanto tanto pela beleza quanto pela brutalidade do crime. Ela foi torturada com queimaduras de cigarro, espancada, arrastada pelos cabelos e executada com 6 tiros. Estava nua, sem documentos ou qualquer pista de sua identidade. Enterrada na sepultura 328 no cemitério municipal de Itu, recebeu o seguinte nome na lápide: "Aqui jaz na paz do Senhor, loira desconhecida". O crime nunca foi solucionado, tornando-se um dos maiores mistérios criminais do interior paulista e até do Brasil. Com o tempo, a figura da loira desconhecida virou lenda na cidade, envolta por rumores e milagres atribuídos a ela. No entanto, o caso voltou à atenção nacional após uma reportagem exibida no programa Balanço Geral, da TV Record. Após o programa, 2 famílias entraram em contato com a produção, afirmando reconhecer a vítima. A primeira família era de Matão, em São Paulo, e acreditava que a mulher fosse Odete Fontes, jovem loira que teria ido a Itu atrás de um comerciante casado, por quem era apaixonada, e que nunca mais havia retornado dessa viagem. A outra família era do Paraná, e indicava Loni Kelbert, uma jovem que sumiu após prometer visitar os pais na Páscoa de 1972. Enquanto a foto de Odete não foi reconhecida por ninguém que teve contato com o corpo, a imagem de Loni Kelbert foi identificada com 90% de certeza pelas testemunhas da época. Mesmo após procedimentos judiciais para exumar o corpo, para que pudesse ser feito um teste de DNA, aparentemente ele ainda não foi feito, permanecendo tudo ainda um mistério. O Bacharel de Cananéia é uma das figuras mais misteriosas do Brasil colonial. Ele apareceu por volta dos anos 1520, vivendo entre indígenas e espanhóis, no litoral sul de São Paulo, muito antes da fundação oficial do Brasil. Ninguém sabe o certo quem ele era. Alguns dizem que se chamava de Cosme Fernandes Pessoa. Já outros falavam que o nome dele era Duarte Pérez. Naquela época era comum que Portugal deportasse condenados para o Brasil, para que lá esses condenados ficassem exilados. Especula-se que este possa ser o caso do Bacharel de Cananéia. O que se sabe é que ele era culto, falava latim e se tornou uma espécie de líder entre os indígenas da região, ganhando respeito e poder local. Apesar de ter ajudado a construir o povoado de Cananéia, ele também participou de conflitos, como um saque à vila de São Vicente em 1532, o que mostra sua relação ambígua com os portugueses. Há relatos que ele se casou com uma índia chamada Caniné, e que foi procurado até por nobres espanhóis, mas depois desapareceu misteriosamente por volta de 1536. Até hoje, sua verdadeira identidade, intenções e destino final permanecem desconhecidos. Clarinha era uma mulher que foi atropelada em 12 de junho de 2000, no centro de Vitória, lá no Espírito Santo. Ela chegou ao hospital da Polícia Militar desacordada, sem documentos e passou a ser chamada assim pela equipe médica por causa da pele muito clara. Ela permaneceu em coma por quase 24 anos, sob o cuidado do coronel Jorge Potratz, que cuidou dela como se ela fosse um familiar. A história só veio à luz nacional após uma matéria do Fantástico em 2016, mas mesmo assim, Clarinha nunca foi identificada até a sua morte em 14 de março de 2024, em decorrência de uma broncoaspiração.
Após seu falecimento, o corpo foi mantido no Departamento Médico Legal de Vitória por cerca de 2 meses, conservado a temperaturas baixíssimas, enquanto a Polícia Civil realizava exames para descobrir a possível identidade da moça, porém sem resultado positivo. Sem parente reconhecido, Clarinha foi sepultada em 14 de maio de 2024, e o mistério sobre a sua identidade permanece até hoje. Marlon Gonçalves ganhou notoriedade na internet ao postar vídeos nos quais falava abertamente sobre a sua depressão e questões relacionadas à ejaculação precoce, sempre com um sorriso no rosto e filtros fofos do Instagram de vez em quando. Tô tomando remédio sertralina para tratamento da minha depressão e ejaculação precoce. Estou orando para receber um milagre na minha vida, a cura da depressão e ejaculação precoce. Vejo, Lucas! Vejo hentai, sim. É interessante, hentai é interessante. Hentai é interessante, eu vejo, às vezes eu vejo sim. Em seu perfil no Facebook, é possível ver que já trabalhou em vários lugares, principalmente como locutor de rádio, que explica o estilo peculiar de sua fala nos vídeos. Tudo indica que Marlon leva uma vida relativamente comum fora das redes, com amigos e atividades sociais, o que levanta a hipótese de que sua figura na internet possa ser apenas um personagem. Ainda assim, existe a possibilidade de que seu comportamento online seja influenciado por medicamentos usados em seu tratamento, o que não é incomum em casos psiquiátricos. Como ocorreu com outras figuras da internet, como Carlinhos, que já foi citado aqui no Iceberg, surgiram teorias conspiratórias sobre a vida de Marlon também. Uma das mais conhecidas afirma que sua família teria morrido em um acidente de carro, o qual ele foi o único sobrevivente, embora não haja qualquer comprovação deste fato. Atualmente, Marlon tem feito menos postagens, com seus últimos vídeos no Facebook datando do ano anterior. O Índio do Buraco era, como era conhecido, um homem solitário que viveu por quase 3 décadas em completo isolamento, na terra indígena Tanaru, no interior de Rondônia. Ele era o último sobrevivente de uma etnia dizimada por fazendeiros e grileiros nos anos de 1970 e 1980. Mas seu nome verdadeiro, origem e até mesmo a língua que falava nunca foram descobertos. O apelido vem de sua prática enigmática. Ele escavava buracos profundos no chão, muitos deles dentro de ocas que construía, o que até hoje intriga antropólogos e indigenistas. Ninguém sabe ao certo se tinha uma função de ritual, defensiva ou simbólica. Apesar de ser monitorado à distância pela FUNAI desde 1996, ele nunca aceitou contato com não indígenas. Ele era visto apenas por rastros, por armadilhas e pela forma como modificava o ambiente ao seu redor. Em 2022, ele foi encontrado morto em sua rede, decorado com penas coloridas, como se estivesse se preparando para a morte. O Índio do Buraco morreu sem que ninguém jamais soubesse seu nome, sua história ou sua língua, sendo o último descendente de sua dizimada tribo. Há especulações que ele só esteve só desde 1995, quando o último membro de sua tribo faleceu. João Ramalho foi um dos primeiros portugueses a chegar no Brasil, lá no início do século XVI, mas a sua vida é cercada de mistérios e lendas que atravessam séculos. Estabelecendo-se entre os indígenas tupiniquins no litoral paulista, Ramalho tornou-se uma figura de destaque ao se integrar profundamente à cultura local, chegando a se casar com a filha do cacique Tibiriçá. Pouco se sabe sobre a sua origem exata em Portugal, ou as motivações que o levaram a permanecer no Brasil, longe dos caminhos tradicionais dos colonizadores. O mistério em torno de João Ramalho cresce pelo fato de ele ter vivido praticamente como uma ponte entre dois mundos, europeu e indígena, em um período em que esses contatos eram bem limitados e conflituosos. Documentos da época são escassos e repletos de informações imprecisas, dando margem a especulações sobre as suas verdadeiras alianças e intenções. Até hoje, Ramalho é lembrado como uma figura quase lendária, cuja influência ajudou a moldar a formação do que viria a ser a região de São Paulo, mas cuja história exata permanece envolta em dúvidas e enigmas. Sua história, como vocês puderam perceber, lembra bastante a do Bacharel de Cananéia, que foi outro português que também escolheu viver com os indígenas.
Em janeiro de 1969, a cidade de Campo Grande, no então Mato Grosso, presenciou um caso que rapidamente ganhou contornos de horror e mistério. Na região da Vila Taquaruçu, apelidada pelos moradores de Sapolândia, 2 corpos de crianças foram encontrados enterrados no quintal da casa de Célia de Souza. Segundo relatos da época, os corpos de Dirce Silva, de 7 anos, e Jesus Aparecido Larson, de apenas 3, foram achados em covas rasas, com sinais de desnutrição e maus tratos. Célia, seu companheiro João Luiz da Silva e o pai de uma das crianças foram presos sob a acusação de envolvimento em práticas ritualísticas. A imprensa passou a chamá-la de bruxa de Sapolândia, alimentando boatos sobre feitiçaria, sacrifícios e ocultismo. Apesar de toda a comoção pública do caso, o processo criminal foi encerrado em 1971, sem qualquer condenação. Célia e os outros acusados foram absolvidos por falta de provas. Após a absolvição, em 1971, Célia de Souza simplesmente desapareceu. Não há registros de onde ela foi viver, tampouco de sua morte. Nenhum familiar ou conhecido apareceu publicamente para falar dela, e a polícia nunca mais a investigou. Para muitos moradores antigos de Campo Grande, ela teria se mudado para o interior de Minas Gerais, onde viveria isolada até os dias de hoje, mas as informações nunca foram confirmadas. Carlos Mirabelli foi um médium brasileiro nascido em 1889, em Botucatu, em São Paulo, que ganhou notoriedade no início do século XX por seus impressionantes fenômenos paranormais. Ele alegava possuir habilidades como escrita automática em diversos idiomas, levitação, clarividência e materializações de espíritos em sessões públicas. Testemunhos da época, inclusive de cientistas, políticos e médicos, relatavam objetos se movendo sozinhos, vozes surgindo do nada e aparições físicas de entidades, inclusive em plena luz do dia. Fatos estranhos também aconteciam com Mirabelli antes dele ser conhecido como médium. No seu antigo emprego, em uma loja de calçados, sapatos simplesmente saltavam das prateleiras ou moviam-se aparentemente por si mesmos, tanto que no final ele foi obrigado a pedir demissão. Mesmo depois de muitos anos, nenhum estudo foi capaz de provar que os feitos de Mirabelli eram na verdade fraudes. Muitos dos registros dos feitos de Mirabelli se perderam com o tempo, e o próprio Carlos Mirabelli passou seus últimos anos em relativo anonimato, falecendo em 1951, atropelado por uma lotação na esquina da sua casa. Chica da Silva, nascida por volta de 1732, foi uma mulher negra escravizada que se tornou uma das figuras mais enigmáticas da história colonial brasileira. Após ser liberta da escravidão, passou a viver ao lado do contador de diamantes João Fernandes de Oliveira, com quem teve 13 filhos. O que a torna uma figura enigmática não é apenas a ascensão social incomum para uma mulher negra naquela época, mas também os muitos relatos contraditórios sobre a sua personalidade. Há versões que falam de uma mulher poderosa e extravagante que se banhava em leite de cabra e mantinha costumes da elite europeia. Mas outras indicam que muito disso pode ter sido invenção posterior, reforçada pela literatura e pelo cinema. Poucos documentos originais sobre a sua vida sobreviveram, o que alimenta a incerteza sobre quem realmente foi Chica da Silva. Por décadas, ela foi retratada ora como um símbolo da resistência, ora como traidora de sua raça, já que, segundo algumas fontes, ela mesma mantinha vários escravos. José da Trino, mais conhecido como Profeta Gentileza, foi um pregador urbano brasileiro que se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, e se tornou uma espécie de personalidade daquela cidade. Ele andava vestido com uma túnica branca e tinha um grande cabelo e uma grande barba grisalhos. A aparência é semelhante ao já citado Antônio Conselheiro. Sua trajetória como profeta gentileza começou logo após a tragédia do Gran Circus norte-americano, em Niterói, no Rio de Janeiro, considerada uma das maiores fatalidades em todo o mundo circense. Neste incêndio morreram mais de 500 pessoas, a maioria crianças. Durante uma apresentação lotada, o fogo se espalhou rapidamente pela lona do circo, que era feita de um material altamente inflamável. O incêndio foi provocado intencionalmente por um ex-funcionário do circo e consumiu toda a estrutura em poucos minutos, sem que o público tivesse tempo para escapar. 6 dias após o acontecimento, José acordou alegando ter ouvido vozes astrais, segundo as suas próprias palavras, que o mandavam abandonar o mundo material e se dedicar apenas ao mundo espiritual.
O profeta pegou um dos seus caminhões e foi para o local do incêndio. Ele plantou jardim e horta sobre as cinzas do circo em Niterói. Local esse que virou a sua morada por 4 anos, sendo conhecido como o Paraíso Gentileza. Após algum tempo, ele começou a sua jornada como andarilho pela cidade do Rio de Janeiro, fazendo pregações e pintando muros. Em 28 de maio de 1996, aos 79 anos de idade, morreu em Mirandópolis, cidade de seus familiares, onde foi sepultado. Com o decorrer dos anos, os murais foram danificados por pichadores, sofreram vandalismo e mais tarde foram cobertos com tinta de cor de cinza pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A eliminação das inscrições foi criticada e, posteriormente, a cidade do Rio de Janeiro ajudou a organizar o projeto Rio com Gentileza, com o objetivo de restaurar os murais das pilastras, que ela própria havia destruído antes. Em maio de 2000, a restauração das inscrições foi concluída e o patrimônio urbano carioca foi preservado. Um dos maiores mistérios do YouTube brasileiro sempre foi a real identidade do dono do canal de treta mais famoso da internet, que é o Treta News. Surgido lá no final de 2015, o Treta News ficou conhecido por falar de diversas notícias e acontecimentos do YouTube brasileiro, ganhando grande destaque ao comentar casos como o da placa de 100 mil inscritos do Aruan Félix. Além disso, como brigas entre youtubers eram bem recorrentes naquela época, chegava difícil até de acompanhar elas, e o Treta News era uma mão da roda naquela época, e conteúdo também não faltava mais. Muito se especulou durante os anos sobre quem seria o real dono do Treta News. O candidato mais cotado para essa posição era o youtuber Felipe Neto, já que ele constantemente era tema dos vídeos. Há alguns anos atrás, o canal New York Treta supostamente teria descoberto a real identidade do dono do Treta News, que seria Danilo Bombonato. Apesar das coincidências e de até confirmações de Danilo, que ora confirmava as alegações e ora as desmentia, aparentemente ele não é o real dono do Treta News, permanecendo o mistério. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!